Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal Fabi Santana Causando. Primeiramente, pessoal, eu sei que eu sumi, tive motivos para isso, motivos esses que eu vou explicar para vocês quando eu me sentir mais confortável, né? Eu explicarei os motivos que me levaram a deixar de gravar vídeo. Um próximo vídeo, quem sabe, né? Não vou prometer nada, porque não adianta prometer que eu vou fazer uma coisa que eu sei que talvez eu não faça. Ou faça, mas demore pouco. Então, o que eu posso dizer para vocês de antemão é o seguinte: quando eu me sentir confortável para explicar, eu explico. Mas agora, nesse momento, o foco não é esse. E, primeiramente, desculpas a vocês, meus seguidores, pela minha ausência. Dito isso, vamos para o que realmente interessa. Pessoal, eu me segurei, me controlei bastante para não falar o que eu acho, para não falar o que eu penso. Porque eu tô falando isso para vocês. E também de antemão, eu já digo que se eu falar palavras ofensivas, não é porque eu gosto de falar palavras ofensivas, mas é porque a indignação às vezes fala mais alto e quando eu fico indignada eu falo certas coisas que eu não gostaria de ter que falar, mas às vezes a indignação vence. Então vamos lá, começar do começo. Um pequeno lembretezinho. Eu gosto muito da banda coreana, sul-coreana na verdade, né? Sul-coreana Beats. Mas o meu gostar não é aquele gostar que, nossa, eu gosto, eu amo, eu tenho tudo, eu tenho que comprar tudo, eu tenho que saber de tudo. Como qualquer fã, porque tem que ter tudo daquela pessoa, porque tem que saber tudo daquela pessoa, porque tem que ter todos os CDs, todas as músicas. Não, eu gosto deles, mas não chega a ser aquele gostar que é, assim, absurdo demais. Gosto, mas aquele gostar sadio, aquele gostar tranquilo. É, tem algumas colegas ARMS, né? A gente troca umas ideias legais, umas ideias bacanas e tudo bem, tudo tranquilo, vida que segue. Só um lembretezinho. E tudo bem, a gente vai acompanhando coisas sobre eles, coisas legais, coisas bacanas, coisas que deixam a gente, né, feliz, porque toda fã quer ver o seu ídolo feliz, quer ver o seu ídolo alegre e tal. Até começar certos burburinhos de certas fãs que, assim, já não basta elas quererem cuidar da vida deles como um todo. Veja só a que ponto a gente chegou, gente. Certas fãs querem cuidar da vida dos meninos, exatamente, cuidar. Porque não basta elas quererem cuidar do visual. Não basta elas quererem cuidar se eles vão usar barba ou se não vão usar. Se vão sobre a cor do cabelo. Sobre se eles têm relacionamento entre si. Sobre cada coisa que eles têm que falar em shows que eles fazem mundo afora. Agora, a última da vez foi o quê? Os meninos, o Namjoon e o Jope foram ao show de dois cantores. Eu não vou citar os nomes dos cantores aqui, porque se eu citar, além de eu receber um processinho, a minha conta provavelmente vai ser banida. Então, eu falarei cantor A e cantor B. Tá. Eles foram no show desses cantores, cantor A e cantor B. Lembrando que os meninos deram a pausa, né? Por conta do exército, cumpriram o tempo que tinham que cumprir do exército, e agora, né? Eles voltaram a fazer o que faziam, a trabalhar. Inclusive, estão com álbum novo, Arirang, com músicas lindas, maravilhosas. Estão fazendo turnê por todo Brasil, não. Todos os países, por exemplo, já foram, acho que nos Estados Unidos, já foram no México e provavelmente virão para cá no mês de fim de outubro. Até aí tudo bem, gente, nada demais, sem novidade. O que aconteceu esse burburinho, esse auê todo, que as controladoras, eu não chamo de fãs, eu chamo de controladoras da vida alheia, que na falta do que ter, o que fazer, tem que controlar a vida dos outros, porque só mesmo ser uma pessoa infeliz para controlar a vida dos outros, como se elas achassem que elas são a dona deles e tal. Mas esse não é o ponto, vamos lá. Eles estavam no Canadá porque, segundo o que eu ouvi falar, não sei se eles estavam fazendo show, se eles tinham algum compromisso, enfim. Eles estavam no Canadá, fato é esse. Esse é o fato só, eles estavam no Canadá, tá.
Eles estavam no Canadá e aí eles foram ao show desses dois cantores, o cantor A e o cantor B. Vale ressaltar que o cantor A ele tem um passado não muito bonito, um passado não muito legal. Ele ficou assim conhecido da mídia toda, pelo menos da mídia de lá, né? Do país dele, dos Estados Unidos, por ele agredir a antiga companheira dele, também uma cantora conhecida e tal. Então, assim, o passado desse cantor e cantora não é um passado lá muito bonito, muito legal. Do outro cantor, eu também conheço. Vale ressaltar que eu conheço os dois cantores. Do cantor B eu não tenho o que falar porque eu não ouvi falar muito dele, mas tem umas músicas boas, isso é verdade, o cara tem talento, isso é discutível. O cantor A também, apesar do passado ser bem, né, nada tranquilo, o fato é que também o cara tem talento, isso a gente não pode duvidar, né? Sim, isso a gente não pode criticar. Mas voltando ao X da questão. Então, certo dia, o Namjoon e o Jopi foram nos shows desses dois cantores, o cantor A e o cantor B. Certo, nada demais, todo mundo vai em show, todo mundo curte. Eu acho uma coisa normal que qualquer pessoa faz. Só que assim, para essas controladoras, que para mim isso é controlador, né? Controladoras foi o fim do mundo. Por quê? Porque eles foram ao show de uma pessoa que é conhecida por agredir os outros, e aí as controladoras já começaram mimimi. Já começaram o quê? Ai, porque eu não gostei. Ai, porque eu tô decepcionada. Ai, porque eles foram no show dessa pessoa. Ai, porque essa pessoa é agressiva. Ai, porque eles têm que pedir desculpa. Pera aí um segundinho, minhas queridas. Deixa eu falar uma coisinha para vocês que eu já falei uma vez, eu vou repetir outra para talvez algumas se situarem, porque talvez o que eu falei da primeira vez no meu vídeo no TikTok não se ressaltaram. Agora talvez acordem para a vida. Os meninos dos beats levam uma vida complicada, uma vida difícil. Aí vamos dizer, por que você está falando isso? Você não sabe? Sim, eu sei, porque a gente vê que na Coreia, né? A Coreia é um país que, perdão da palavra, é um país tanto quanto cretino e quanto filha da puta. Sabe por quê? Porque eles cobram e cobram muito dos artistas de lá. Grupo de K-pop, atores, eles cobram, sabe? Eles cobram uma perfeição absurda. E você não pode passar um ponto, uma vírgula da curva, porque se você passar, já era, acabou. Acabou a sua carreira, acabou a sua vida. Então, assim, é um país que chega a ser assim, muito rígido e muito filha da puta ao mesmo tempo, só para vocês entenderem. Então, assim, eles levam uma vida que não é fácil, porque assim, pressão em cima de pressão para serem os melhores, pressão em cima de pressão para não pular fora da curva, porque se pular fora da curva já era, acabou-se. Então, assim, não podem ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, não tem o direito de ir e vir livremente, porque, assim, o simples fato de eles fazerem qualquer coisa, qualquer coisinha, a coisa mais besta do mundo, ir no mercado, ir numa academia, ir ao shopping, se torna operação de guerra. Por quê? Porque se eles forem sair, todo mundo vai cair em cima. Ninguém vai dar paz. Então, assim, para eles saírem, se torna uma verdadeira operação de guerra. Aí no dia que eles vão no show desses cantores, que é um dia de tranquilidade, de paz, eu ainda não sei o que está por trás, se eles foram convidados desses cantores, se eles foram no show desses cantores porque realmente queriam ir, porque gostam, porque admiram. Eu não sei, também não interessa, o contexto não interessa. O que interessa é que o que virou foi porque essas controladoras acharam que foi o fim do mundo. O Namjoon e o Jopi tirarem uma foto com o cantor A e cantor B. Minhas filhas, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Acordem para a vida e se situem. Que vocês não controlam a vida deles, nem controlam o que eles vão fazer ou para onde eles devem ir. Eles vão para onde eles quiserem e eles estavam em um momento de lazer.
Sabe o que é momento de lazer? Um momento de tranquilidade e um momento de paz. Um momento que a pessoa tira para descansar, para relaxar, para se ver livre de todas as preocupações do dia a dia. Então, assim, eles estavam no momento de tranquilidade e de paz, no momento que eles queriam relaxar. Mas não, as bonitonas, as boas samaritanas, né? As boas samaritanas da vida, as que se acham no direito de julgar, as que se acham que devem controlar a vida deles. Eu digo uma única coisa para vocês, eu só vou dizer uma vez, eu não vou repetir. Vocês não são dona deles, porra nenhuma. Eles fazem o que eles quiserem e eles não têm que dar satisfação para vocês caralho nenhum, tá? Não tem que dar satisfação caralho nenhum. Eles fazem o que quiser da vida deles. Aí muitos vão dizer, mas porque você tá falando, porque você tá tão brava, porque você tá xingando, porque você tá soltando os cachorros. Porque, gente, tem coisas que cansa. Tem coisa que chega a ser ridícula. Porque essa situação, assim, é totalmente ridícula. Porque isso não é fã. Se fosse fã, apoiava e aceitava eles. Entendeu? Não ficar querendo controlar o que eles fazem e o que deixa de fazer. Isso é doentio. Não existe. Agora a pessoa não pode ter um momento de sossego e de paz, porque se quiser ter um momento de sossego e de paz, tem que avisar o que vai fazer. Se for sair, tem que avisar com um ano de antecedência. Que absurdo, gente. Eles fazem o que quiser da vida. Botem na cabeça de vocês que vocês não são dona deles. Botem na cabeça de vocês que eles são livres para escolher o que eles quiserem. E outra coisinha mais também, não é porque eles estavam de um lado de um agressor que eles são agressores, não. Sabe? Às vezes ele admira o cantor. Isso aí não é errado, porque você tem direito de admirar quem você quiser. Agora, querer controlar o show que a pessoa tem que ir, querer controlar que a pessoa tem que gostar, aí já, assim, já passou de todos os limites. E essas meninas, desculpem. Eu espero que não estejam ofendendo as outras armas. Mas se sentirem ofendidas, desde já eu peço desculpa para vocês, tá? Me desculpem. Eu sei que há casos e há casos. Mas assim, essas meninas não são fãs. Essas meninas são doentes. São loucas. Precisam de um tratamento e de um choque de realidade. Porque isso não existe. Sabe, não existe você querer controlar o que a pessoa faz. E você ainda tem a cara de pau de você vir em uma rede social e você dizer, eles tinham que pedir desculpa. O caralho. Eles não têm que pedir desculpa cacete nenhum. Porque eles não devem satisfação. Eles não são obrigados. Aonde que tá que eles são obrigados a pedir desculpa? Aonde que tá que eles são obrigados a se justificar? Não são. Não precisam. Vocês é que precisam acordar para a vida. Vocês é que precisam se situar. Vocês é que precisam parar de serem loucas. É isso que vocês precisam. É isso que vocês precisam. Agora vocês virem querer cuidar da vida dos caras. Vocês querer controlar o que eles fazem. Dá licença. É muita falta do que tem o que fazer para vocês, né? Porque assim, acho que a vida de vocês deve estar linda e maravilhosa. Porque para vocês quererem controlar a vida dos outros, minha Nossa Senhora. Vocês devem ser ricas, né? Porque não é possível. Na falta do que tem o que fazer, vim querer impor, vim querer explicação e justificativa deles. Como se eles tivessem a obrigação de se justificar a cada passo que eles dão, a cada fala que eles dizem. Eles não são obrigados, tá? Não são. Sabe por que não são obrigados? Porque eles não fizeram nada de errado. Não fizeram. Tá? E se vocês estão se doendo, se incomodando tanto, problema de vocês. Porque eles não devem satisfação para vocês. Para que eles devem satisfação, é para a empresa que contrata eles. Essa sim, realmente eles devem satisfação. E se eles não devem satisfação, a gente já pode imaginar o que vai acontecer depois, né? Mas se a própria empresa não se incomodou com o que aconteceu, por que vocês estão tanto se incomodando? Né, assim, tem coisa que realmente, gente, é assim, chega assim, dá raiva, chega a dar nojo. Eu também sou fã dos meninos, mas nem por isso eu quero controlar a vida deles, nem por isso eu vou ficar. Eu não gosto da roupa que ele veste, eu não gosto do cabelo que ele veste. Ele tem que se justificar pelo que ele fez ou vai fazer ou vai deixar de fazer. De jeito nenhum, eu gosto. E não é por isso que eu vou odiar eles.
Cada um tem o direito de gostar de uma coisa. Será que é tão difícil para vocês entenderem isso? Que cada um tem o direito de gostar de uma coisa e não é porque você foi em um show de uma pessoa que é agressor que você é agressor também. Não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E outra coisa, vida pessoal e vida profissional são duas coisas muito distantes. Tá certo? Não é a mesma coisa. A vida profissional deles é uma e a vida pessoal deles é outra. A vida profissional deles, todo mundo sabe que é impecável, não tem, nunca fizeram nada que dissesse assim, tá errado. E a vida pessoal é o direito deles. Eles têm o direito de se preservar e fazer o que eles quiserem da vida deles. Tá? Eles não precisam de alguém controlando, alguém dizendo o que precisam não fazer, não precisam. Embora eles tenham, eles vivem um país extremamente controlador que dita cada regra, né? Mas eles não precisam de mais controle, eles não precisam de mais pessoas pegando e querendo ver a derrota deles. O que eles precisam é de pessoas que gostem, que amem, que respeitem e que coloquem ele para cima, não que queiram derrubar, porque o que essas criaturas estão fazendo é querer derrubar eles, é querer ver o fim deles, porque assim, para mim não tem outra justificativa para a pessoa vir uma rede e ficar falando, ai, porque eles deviam se desculpar, ai, porque eles erraram caralho nenhum, não tem que desculpar cacete nenhum, porque não cometeram nenhum crime, não fizeram nada de errado. Então quer dizer que uma pessoa ir pro show errado, quer dizer que uma pessoa tá do lado de dois cantores. Um tem um passado duvidoso, o outro eu não posso falar porque eu não conheço. Então, ele apoia, então ele é errado. Então, assim, se você tá andando no meio de um ladrão, você é um ladrão? Se você tá andando no meio de, vamos dizer, até a comparação chula. Se você anda com um amigo, vamos dizer, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta. O teu amigo é um viciado. Você vai ficar viciado também? Você tem um amigo, o seu amigo costuma beber. Você vai beber também? Você sai com um amigo que você tem. O seu amigo enche a lata. Você vai encher a lata? Então, assim, você tem um amigo que é errado, você vai ser errado? Então, é essa a reflexão, gente. Não é porque você vai no show da pessoa que tem um passado duvidoso que você vai ser igual. Não é porque você tirou uma simples foto com aquela pessoa que você é igual àquela pessoa, que você está incentivando, que você está apoiando, que você está achando legal aquela situação lá. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas para essas descontroladas, para essas maluca, é a mesma coisa e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, eu tô decepcionada, eu não gostei. Problema seu. Você se decepcionou porque você quis e você não tem que gostar de absolutamente nada, porque você não decide nada. Entendeu? Quem decide são eles, não é vocês. Então assim, parem. Parem com isso que já tá chato. Parem com isso que já tá doentio. Pare de querer controlar eles. Pare de querer ser o centro das atenções com cobranças. Vocês não têm que cobrar absolutamente nada. Vocês não precisam cobrar absolutamente nada, porque é a vida deles, a vida não é de vocês. Eles fazem o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, quando eles quiserem. E se eles ainda acharam que não devem se justificar, devem se explicar, é o direito deles. Ninguém tem o direito de obrigar ninguém a vir o lugar, se desculpar, se justificar, não. Porque eles não precisam disso. Quem está se doendo como essas desqueridas, essas desnecessárias, se estão se doendo é porque realmente estão muito preocupadas, porque não tem o que fazer, né? Porque assim, a falta do que tem o que fazer, né? Faz você querer cuidar da vida dos outros. E o que eu falei, gente, assim, um singelo desabafo, porque assim, eu me segurei muito para não falar, porque eu sabia que se eu falasse, eu ia falar. Porque eu sou aquela pessoa que eu sou bocuda. Muita gente me critica por isso, porque eu falo. Mas o que eu tô falando, gente, é a mais pura verdade. Porque assim, tem coisa que cansa, tem coisa que estressa. Porque toda hora você tá vendo a mesma coisa, o mesmo zuzuzu, as mesmas falando as mesmas coisas, porque eu não gosto, porque não sei o quê. Não tem que gostar de nada. Vocês não decidem nada.
Simples assim. Então, assim, meu recado para essas desqueridas e para essas desavisadas é o seguinte: parem, chega, já deu o que tinha que dar, tá? Vão seguir as suas vidas e deixem os meninos em paz. É isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo. Beijo.